tenho um Deus que não vai deixar essa luta me matar, o desespero me tomar. Por mais pressão que seja a situação, no controle ainda está na palma de suas mãos. Eu tenho um Deus que não vai deixar essa luta me matar, o desespero me tomar. Por mais pressão que seja a situação, no controle ainda está na palma de suas mãos. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. Ainda que a figueira não floresça, que não haja frutos na vide, que o produto da oliveira minta, todavia eu me alegrarei, todavia eu me alegrarei, todavia eu me alegrarei. Ainda que a figueira não floresça, que não haja frutos na vide, que o produto da oliveira minta, todavia eu me alegrarei, todavia eu me alegrarei, todavia eu me alegrarei. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. Ainda que a figueira não floresça, que não haja frutos na vide, que o produto da oliveira minta, todavia eu me alegrarei, todavia eu me alegrarei, todavia eu me alegrarei. Ainda que a figueira não floresça, que não haja frutos na vide, que o produto da oliveira minta, todavia eu me alegrarei, todavia eu me alegrarei, todavia eu me alegrarei. Ainda que a figueira não floresça, que não haja frutos na vide, que o produto da oliveira minta, todavia eu me alegrarei, todavia eu me alegrarei, todavia eu me alegrarei. A paz do Senhor, meus queridos irmãos. É uma alegria, um prazer mais uma vez poder dirigir-me a você, a sua família, a todos aqueles que têm a oportunidade de ouvir uma porção da palavra de Deus. Eu acredito que em breve nós poderemos nos reunir como igreja para adorarmos o nome do Senhor aqui. Eu soube que hoje em Barra do Garças já está dando início à celebração no Senhor ali, na Assembleia de Deus, de modo parcial, só com 50% da presença dos irmãos, obedecendo às normas recomendadas de distanciamento social.
e eu acredito que em breve nós também teremos a oportunidade de estarmos presencialmente aqui, os irmãos, para receberem a palavra de Deus. Mas hoje eu estou aí com você através dessa gravação para levar a palavra de Deus até o seu coração, até a sua alma. Eu tenho uma palavra do Senhor para a minha e para a sua vida hoje, com o seguinte tema: busque o sim de Deus. O sim de Deus será a sua vitória, a sua bênção, a sua conquista. Basta uma palavra do Senhor e a bênção virá sobre a minha vida e sobre a sua vida. Eu quero ler na palavra de Deus, aqui no livro dos Salmos, de número 30, versículo 5. Assim diz a palavra do Senhor: ao anoitecer pode vir o choro, mas a alegria vem pela manhã. Há uma outra versão que diz o seguinte: as noites em que seus olhos choram, abrem caminhos para dias de risadas. Ainda numa outra versão: o choro pode durar a noite inteira, mas de manhã vem o cântico de alegria. Meus queridos e amados irmãos, nós aprendemos e sempre falamos que não há noite que dure para sempre. Nós sabemos que a noite é muito importante, se não fosse, o Senhor não teria criado a noite. Mas a noite é apenas um espaço de tempo, onde coisas acontecem. E no sentido espiritual, noite é momento de provação, é um tempo de dificuldade, mas nós cremos e acreditamos que a noite passa e que o dia vai raiar, ou seja, a bênção de Deus, a luz do Senhor estará vindo sobre a sua vida, sobre a sua família, em nome do Senhor Jesus. Meus queridos irmãos, há um texto na palavra de Deus que eu quero inicialmente compartilhar com os irmãos, no segundo livro de Samuel, no capítulo 24. Eu sempre tenho dito aos irmãos que personagens e eventos bíblicos, tanto do Novo Testamento quanto do Antigo Testamento, servem para nos trazer ilustrações, servem para nos trazer lições de vida. E nesta noite eu quero inicialmente basear a meditação com a seguinte palavra: Deus é misericordioso. Misericórdia significa um miserável no coração. E Deus, Ele apanha-nos que somos miseráveis, sem condição de viver, sem condição de prosseguir, e Ele nos coloca em seu coração. Ou seja, Deus nos traz para o seu convívio, Deus nos traz para um relacionamento, e esse relacionamento se torna um relacionamento de pai e filhos, e nós nos encontramos diante do Senhor como filhos de Deus e acreditamos que nos momentos mais difíceis que esses miseráveis se encontram sem condição, sem saber o que fazer, o Senhor nos chama e o Senhor nos abençoa. E eu quero compartilhar com vocês um momento na vida do rei Davi, o grande rei Davi, aquele homem que a Bíblia diz que ele foi segundo o coração de Deus, porque ele sempre se voltou para Deus, ele sempre acreditou que sempre a vitória estava no Senhor e que sempre o Senhor é que está certo e o homem sempre enganado e sempre distanciado da verdade. E no capítulo 24 do segundo livro de Samuel, há uma história já no final da vida de Davi, quando ele já havia conquistado muitas coisas, ele obtivera muito sucesso, e um dia ele chega para o seu general e diz: general, eu quero saber qual o tamanho do meu exército, eu quero saber quantos soldados preparados eu tenho para a guerra. Ele foi confrontado com o seu general dizendo: meu rei, para que saber o número dos soldados? Porque ele percebeu que Davi estava confiante nos seus homens, no seu exército para conquistas. E ele diz: olha, o Senhor Deus sempre tem te dado a vitória, o Senhor Deus tem sempre te dado vitória em todas as suas guerras, em todas as suas batalhas. Para que isso?
mas ele, num momento de arrogância, num momento de confiança própria, ele não ouviu o conselho e ele seguiu naquele recenseamento. Ele quis saber o número do exército que ele tinha, e assim todos os encarregados saíram por Israel e realmente chegaram a um número muito grande de soldados, de generais, de comandantes preparados para a guerra. Mas naquele momento o Senhor o fez compreender e entender a loucura que ele havia cometido, que ele havia feito. Ele não se voltou para a palavra de Deus para observar que todas as vezes que um recenseamento fosse realizado, um sacrifício ou uma oferta deveria ser dedicada por cada pessoa no altar de Deus, e ele assim não procedeu. E a Bíblia diz que o Senhor Deus se contrariou muito com Davi, que deixou de confiar nele para confiar no seu exército. E nesta hora, Deus manda o profeta trazer uma palavra. Deus manda um juízo sobre Davi, e não sobre a vida de Davi em si, mas sobre o seu reino, porque ele representava todo Israel. E agora, quando o profeta chega, e era uma coisa difícil, quando o profeta chega para anunciar, e aí Deus chega e diz: olha Davi, você pode escolher, eu tenho 3 opções, mas ambas as opções eram tremendas, eram cruéis, e a recomendação de Deus, o juízo de Deus para que ele pudesse escolher era o seguinte: você quer ter 7 anos de fome sobre a face da terra? E Davi imaginou que 7 anos de fome com certeza traria milhares de mortes, traria um sofrimento muito grande, mesmo para aqueles que pudessem se salvar na fome. 7 anos sem chuva abundante, 7 anos sem colheitas abundantes, e Davi ficou preocupado, e ele quis saber qual era a segunda opção: 3 meses de derrotas frente aos seus inimigos. Os inimigos de Israel viriam guerrear contra Davi, e Davi iria perder durante 3 meses, ele iria reconhecer o que era derrota. E ele sabia que numa derrota o povo sofria muito, e milhares de mortes também poderiam vir durante 3 meses de derrota frente aos seus inimigos. E aí Davi quis saber qual seria a terceira opção, e a terceira opção, o Senhor Deus através do profeta disse: ou você quer 3 dias de peste sobre a face da terra. E naquela hora ele imaginou que a peste seria enviada por Deus, e ele acreditou na misericórdia de Deus, ele acreditou que Deus poderia livrá-los daquele momento de juízo. E aí ele faz uma declaração, dizendo ao profeta que ele preferia estar nas mãos de Deus, que é um Deus misericordioso. Apesar do nosso Deus ser um Deus de justiça, ser um Deus justo, nós cremos na misericórdia do Senhor, e quando nós nos voltamos para Ele, aleluias, o Senhor Deus olha para nós. A palavra de Deus diz que havia uma promessa de Deus, que a alma que pecasse, essa morreria. Desde o jardim do Éden houve uma sentença de morte para a consequência do pecado, mas a Bíblia diz que o Senhor Jesus se fez pecado por nós, ou seja, Ele assumiu o nosso lugar na cruz. Não que Deus não tenha feito justiça, Deus já fez justiça em Cristo Jesus. Ele assumiu a condição de maldito, Ele assumiu a minha condição e a sua condição na cruz, e é por isso que nós glorificamos o nome do Senhor, é por isso que nós cremos na misericórdia de Deus, porque Jesus assumiu o meu lugar, a minha culpa, a sua culpa, Ele assumiu o juízo que estava sobre a sua vida. E assim Davi procedeu. No capítulo 24, versículo 14 diz: então disse Davi a Gade, Gade era o profeta, estou em grande angústia, porém caiamos nas mãos do Senhor, porque muitas são as suas misericórdias, mas nas mãos dos homens não caia eu. Ele sabia que o homem não teria misericórdia dele, porque os homens daquela época, os inimigos, os reis inimigos, eles tinham inveja de Davi, eles tinham medo, mas tinham inveja, porque eles percebiam:
Deus atuando através de Davi. Se eles tivessem a oportunidade de guerrearem contra Davi, eles não poupariam vidas, eles matariam muitos israelitas. E aí a palavra do Senhor diz que Davi acreditou na misericórdia de Deus, e ele pede, ou ele aceita essa terceira opção de juízo de Deus: peste por 3 dias sobre a face da terra. Mas quão terrível foi essa peste, quão cruel foi esse juízo de Deus. A Bíblia diz que em poucos instantes, a Bíblia diz que 70.000 pessoas morreram. Davi estava desesperado, e a palavra do Senhor diz que quando o anjo do Senhor, ele veio para Jerusalém, porque a mortandade aconteceu de norte a sul, de leste a oeste em Israel, de leste a oeste, de norte a sul, houve mortandade entre o povo. Mas quando o anjo do Senhor, ele chega, estende as mãos para Jerusalém, onde era a maior cidade, onde tinha o maior número de pessoas, a Bíblia diz que o Senhor teve compaixão e misericórdia, e a Bíblia diz que ele se arrependeu daquele juízo, daquela mortandade, e ele falou para que o anjo parasse, para que o anjo não mais estendesse as mãos de juízos sobre a cidade de Jerusalém. E naquela hora Davi pôde observar, e ele viu a presença do anjo, e ele dirigiu-se ao anjo que estava ali num determinado lugar, numa propriedade de um homem chamado Araúna. E aí Davi se aproximou do anjo, e ele recebeu do profeta do Senhor uma recomendação para que ele se arrependesse, para que ele tomasse posição. E a Bíblia diz que Davi se arrependeu, e ele se dirige ao Senhor. Está escrito no capítulo 24, versículo 16, dizendo o seguinte: estendendo, pois, o anjo a sua mão sobre Jerusalém para destruir, o Senhor se arrependeu daquele mal, e disse ao anjo que fazia destruição entre o povo: basta, agora retira a tua mão. E o anjo do Senhor estava junto à eira de Araúna, o Jebuseu. E aí no versículo 17 diz o seguinte: e vendo Davi o anjo que feria o povo, falou ao Senhor e disse: eis que eu sou o que pequei, e eu que iniquamente procedi. Porém estas ovelhas, que fizeram? Seja, pois, a tua mão contra mim e contra a casa de meu pai. Todos estavam com Davi para pedir perdão a Deus. E aí quando Davi recebe do profeta a recomendação para que ele pudesse ser aplacada a ira do Senhor, para que o Senhor retirasse a ira de sobre Israel, porque Davi assumiu. Davi disse o seguinte: eu é que pequei. Ele reconheceu o seu pecado. É por isso que a Bíblia diz que ele agradava ao Senhor, porque sempre ele reconheceu o seu pecado. Eu e você somos pecadores, mas nós temos reconhecido os nossos pecados e temos clamado pela misericórdia de Deus. Nós não baseamos as nossas vidas pelo que os outros fazem ou deixam de fazer. Nós baseamos a nossa vida pela palavra de Deus, e a palavra de Deus diz que todos somos pecadores e precisamos da misericórdia e da graça do Senhor, e nós temos nos dirigido ao trono da graça do Senhor e temos clamado pelo perdão do nosso Deus. E a palavra do Senhor que eu deixo a você, cada um de vocês que ouvem esta palavra, que escutam esta mensagem, arrependam dos vossos pecados, reconheçam os vossos pecados e reconheçam que a misericórdia do Senhor é grande. A misericórdia do Senhor pode perdoar a mim e a você. E assim a palavra do Senhor diz que o Senhor retirou do povo de Israel, e não houve mais nenhuma mortandade. Cessou-se a mortandade naquele dia, e toda a cidade de Jerusalém foi salva, e eles puderam oferecer sacrifícios ao Senhor, sacrifícios de gratidão, porque a justiça de Deus, que trouxe morte a muitas pessoas, parou naquele momento por causa da sua misericórdia. Nós sabemos que o que está acontecendo no mundo, muitas pessoas vão perder
perder as suas vidas. Eu não sei se vai acontecer comigo, se vai acontecer com você, mas se esse mal nos atacar, que a nossa fé em Cristo Jesus seja maior. Nós vamos lutar com todas as forças para não morrermos, mas se morrermos, nós estaremos passando desta vida para a vida eterna em Cristo Jesus. O Senhor nos livra da morte eterna, o Senhor nos livra da condenação eterna. Esta é a nossa fé, esta é a nossa confiança no Senhor nosso Deus. Amém? Mas eu disse que o tema dessa palavra é: obtenha, busque, receba um sim de Deus. E é sobre esse assunto que falarei a segunda parte desta palavra. Davi obteve o sim de Deus quando ele reconheceu os seus pecados e buscou ao Senhor nosso Deus. Mas esta palavra que eu quero concluir essa mensagem está no livro de Lucas, no Evangelho segundo escreveu Lucas, no capítulo 7, do versículo 1 ao versículo 10. Eu quero ler essa palavra porque a palavra é maravilhosa. E depois de concluir todos esses discursos perante o povo, entrou em Cafarnaum. E o servo de um certo centurião, a quem esse muito estimava, estava doente e moribundo. E quando ouviu falar de Jesus, enviou-lhes uns anciãos dos judeus, rogando-lhe que viesse curar o seu servo. E chegando eles juntos de Jesus, rogaram-lhe muito, dizendo: é digno de que lhe concedas isto, porque ama a nossa nação, e ele mesmo nos edificou sinagoga. E foi Jesus com eles, mas quando já estava perto de casa, enviou-lhe o centurião uns amigos, dizendo-lhe: Senhor, não te incomodes, porque não sou digno de que entres debaixo do meu telhado. E por isso, nem ainda me julguei digno de ir ter contigo. Dize, porém, uma palavra, e o meu criado sarará. Porque também eu sou homem sujeito à autoridade, e tenho soldados sob meu poder. E digo a este, vai, e ele vai. E a outro, vem, e ele vem. E ao meu servo, faz isto, e ele o faz. Ouvindo isto, Jesus maravilhou-se dele e voltando-se disse à multidão que o seguia: digo-vos que nem ainda em Israel tenho achado tanta fé. E voltando para casa, os que foram enviados acharam são o servo enfermo. Com esta palavra eu quero falar sobre o poder do sim de Deus, o poder da palavra de Deus. Quando nós lemos, nós encontramos aqui a história de um centurião, um comandante do exército romano, comandante de 100 homens, que estava na cidade de Cafarnaum, e fala sobre um servo estimado, amado do seu Senhor, e que estava doente, quase à morte. O centurião tinha ouvido falar de Jesus. É por isso que eu sempre digo aos irmãos, compensa falar de Jesus. As pessoas precisam saber quem é Jesus. As pessoas precisam compreender e receber e aceitar, experimentar as misericórdias do Senhor Jesus. Ele ouviu falar de Jesus, do poder curador de Jesus, do poder salvador de Jesus. O centurião ouviu falar disso. E diz que ele enviou alguns anciãos dos judeus. Ele escolheu pessoas, ele tinha um bom relacionamento com as pessoas ali de Israel. E os anciãos foram até Jesus dizendo: Jesus, ele é digno de ser abençoado, porque ele tem sido amigo dos judeus. E a Bíblia diz que Jesus se dispôs a ir à casa dele para curar o seu servo. E a Bíblia diz que quando Jesus estava próximo à sua casa, ele enviou alguns amigos para que fossem até Jesus com uma mensagem. E a mensagem era: Jesus, eu não sou digno de que entres debaixo do meu telhado. Basta o Senhor falar uma palavra, basta uma palavra do Senhor, uma palavra de cura, uma palavra de poder, uma palavra de restauração, basta uma palavra do Senhor. E a Bíblia diz que Jesus ficou maravilhado daquele homem, da crença dele na palavra de Deus. Eu já ouvi pessoas criticarem que ele era muito orgulhoso, dizendo que não era digno de que Jesus fosse à sua casa, mas eu não acredito que aquilo era orgulho, senão o Senhor não teria aprovado a atitude dele. Mas Jesus disse: nem em Israel eu vi
tamanha fé. E a Bíblia diz que Jesus parou de caminhar para a casa dele, e Jesus mandou uma palavra, e aqueles que foram falar com Jesus voltaram, e quando chegaram na casa do centurião, encontraram o servo curado, porque Jesus mandou uma palavra. Nesta noite, meu irmão, minha irmã, receba a palavra de Deus onde você está. Você pode crer na palavra de Deus? Você pode crer naquilo que o Senhor está dizendo para você nessa noite? Receba um sim do Senhor. Se você está buscando ao Senhor, se você tem dedicado a sua vida em buscar ao Senhor, creia que o Senhor tem uma palavra de vida para você. É promessa da palavra de Deus. Aqueles que buscam ao Senhor acharão o Senhor. Aqueles que batem a porta se abrirá. Aqueles que buscam ao Senhor encontrarão o Senhor. Se você tem buscado ao Senhor, nessa noite, receba a palavra do Senhor Jesus. Eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Se você ainda não tem buscado ao Senhor, eu te recomendo nesta noite, por esta palavra, em nome de Jesus, busque ao Senhor. Se coloque diante do Senhor e diga: Senhor, eu não sou digno, mas eu preciso. Eu não sou digno, mas o Senhor é poderoso. Eu não sou digno, mas as misericórdias do Senhor me alcançam. E nessa noite, o Senhor vai dizer: sim, eu te abençoo, sim, eu te levanto desta cama, sim, eu te dou um norte, sim, eu te mostro o caminho. E Jesus diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao céu, senão por mim. Jesus é o caminho. Receba esta palavra do Senhor Jesus. Amém? Meus queridos e amados irmãos, nós vamos orar ao Senhor. E antes de orar, eu quero concluir essa palavra dizendo o seguinte: basta uma palavra de Deus. Esta oração que você tem feito, essa busca que você tem apresentado diante do Senhor, busque a vontade do Senhor. E se hoje for o dia que o Senhor vai dizer sim para você, o milagre vai acontecer na sua vida, a sua vida vai mudar em nome de Jesus. Eu quero dizer para você que a noite ela vai passar, com todos os sofrimentos que ela tem trazido, mas o dia de alegria está chegando para mim e para você, em nome do Senhor Jesus. Peça ao Senhor para lhe dar ouvidos sensíveis, para ouvir a palavra dele. Peça ao Senhor que te dê fé, para você crer nas promessas de Deus, e peça ao Senhor para te dar paciência, para você receber as promessas de Deus na sua vida, em nome de Jesus Cristo, em nome de Jesus. Você pode orar comigo? Feche os seus olhos agora com fé e oremos ao Senhor, onde você estiver. Se posteriormente você estiver ouvindo essa mensagem, alguns dias depois, acredite que a palavra de Deus é poderosa para te abençoar. Meu Deus e Pai, neste momento, Senhor, eu oro em favor dos teus filhos, daqueles que estão ouvindo essa palavra, daqueles que não podendo estar na tua casa, mas eles se encontram em seus lares, buscando a presença do Senhor, querendo a palavra do Senhor. Meu Deus e Pai, que hoje seja o momento do sim, seja a palavra do Senhor de restauração, a palavra do Senhor de cura, a palavra do Senhor de libertação a esta vida, em nome do Senhor Jesus. Em qualquer dia, ó Deus, que alguém estiver ouvindo essa palavra, a palavra do Senhor é poderosa, porque o Senhor é o mesmo ontem, hoje e eternamente. O Senhor é Deus de resposta, o Senhor é Deus de vitória. Levante aquele que está acamado, Senhor, em nome de Jesus Cristo. Meu Deus, a nossa oração, Senhor Jesus, inclui também a nossa nação, o nosso país, as pessoas que estão sofrendo, ó Deus, com essa pandemia, com esse vírus, ó Deus, que as tuas mãos poderosas estejam estendidas para curar, para sarar. Meu Deus, as autoridades que estão tomando conta, que estão trabalhando, ó Deus, para que essa doença seja vencida, que o Senhor dê sabedoria, que o Senhor dê entendimento, que o Senhor coloque as tuas mãos, pois nós cremos que basta uma palavra do Senhor, a palavra de restauração, a palavra de bênção, em nome de Jesus. E que essa noite passe logo, ó Deus querido, e que chega uma manhã de conquistas, uma manhã de bênçãos, uma manhã de vitórias, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém.